Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. No passo a passo de hoje, eu vou te ensinar como fazer essa linda nécessaire utilizando jeans e retalhos de tecidos. Vejam bem que peça mais linda, exclusiva, toda feita de reaproveitamento. Vejam só, que peça mais linda. E ela tem esse acabamento diferenciado no zíper, que ele fica todo embutido na parte de cima, vejam bem. A gente não vê nenhuma parte do zíper por aqui, ele fica bem embutido. Então eu vou te mostrar como fazer ele de uma forma muito fácil, que eu espero que vocês gostem. Veja só o que cabe dentro dessa nécessaire. Aqui eu coloquei um celular, notas abertas e tem dois bolsos, espaço para você colocar 2 cartões aqui na parte de dentro. Ela fica toda embutida, como você pode ver. Fica um acabamento muito limpo, fica muito legal. Não tem nenhuma emenda de costura aqui na parte de dentro. Ela é toda feita de uma forma bem diferenciada, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante e vai aproveitar todos os seus retalhos para fazer lindas peças iguais a essa. Então, vem comigo e se você ainda não conhecia, aqui tem vídeo novo todos os dias às 18 horas e 18 minutos. Então não perde nenhum vídeo, já se inscreve aqui e ative todas as notificações para o YouTube te avisar assim que eu postar um vídeo novo. Para começar, já me fala aqui nos comentários de qual cidade que você está me assistindo, para eu saber até onde esse vídeo vai chegar. E me fala também se você está gostando dessa sessão de dicas de peças, aproveitando todos os seus retalhos. Se você gosta desse tipo de passo a passo, me fala aqui também para eu trazer novos modelos para você. Então, vem comigo, vamos ao passo a passo de hoje. Aqui eu peguei um pedaço de jeans, tá? E medi as tiras com 3 centímetros de largura, todas elas com 3 centímetros. E vou recortar. Você vai fazer no tamanho que você quiser, né? Então, essa nécessaire aqui, eu estou fazendo com 3 centímetros de largura, essa parte. E vou cortar várias tiras. Aqui eu já cortei as minhas tiras no meu jeans. Lembrando que você pode utilizar o jeans, a calça jeans usada, o que você quiser para fazer essa nécessaire. Tá? Vai do seu gosto mesmo. Aqui eu já tinha um retalho de jeans, então eu resolvi usar ele. Agora nós vamos cortar no tecido estampado. Aqui eu sempre deixo separado em 2 caixas os meus retalhos. Em um fica as bolinhas, né, os pois e as flores, e o outro fica todos os tipos de estampa. Eu vou fazer ela bem variada para dar para aproveitar bastante os retalhos. O que eu faço? Esse daqui eu vou cortar com as tiras mais estreitas. Vai ficar mais estreitinho. Essa eu vou colocar com 2,5 centímetros, tá? Essa vai ter 2,5 centímetros. Essas aqui tiveram 3. Agora, as próximas vão ser mais estreitas um pouquinho. Eu vou marcar ela aqui com caneta, porque o meu cortador circular não está muito legal. Então, eu vou cortar todas com a tesoura. E eu vou cortar aqui 2,5 centímetros. Aqui eu cortei várias tiras. Você vai ver que tem tiras de todos os tamanhos. Tem pedacinhos pequenos, pedacinhos um pouco maiores. Então, vai dar para aproveitar todos os retalhos. O que eu vou fazer? Eu vou cortar essas pontinhas, que elas têm que ficar retas. Tá? Todas elas têm que estar bem retinhas, independente do tamanho. Tá? Então, você vai poder aproveitar bastante os seus retalhos aí. Você vai utilizar todos os seus pedacinhos de tecido para unir e fazer peças lindas. O que nós vamos fazer? A preferência é colocar um contraste. Por exemplo, aqui eu estou com um preto, né? Um preto floral. Eu vou colocar ele emendado com um rosa clarinho. Então, vou colocar frente com frente e vou passar uma costura. Logo depois, aqui eu vou colocar o outro contrastante. Eu posso pegar o azul. Que o legal dessa peça é isso, é realmente a gente fazer esse contraste de cores. Isso aí que vai dar a beleza para nossa peça. E vou emendar. Eu vou fazer isso uma tira grandona com todos esses retalhos. Que agora eu vou costurar frente com a distância de um pezinho de máquina. E vou fazer uma tira bem grande. Dá um retrocesso no início e no final. E vai costurando.
Acredito que eu emendei aqui até mais do que devia, mas não tem problema não, que ficar eu uso em outro projeto. Então agora eu vou unir a minha parte do jeans. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir nessas minhas tiras do jeans e vou medir 16 centímetros. Porque nossas tiras todas terão 16 centímetros. Então eu vou cortar todas elas. Cortar várias tiras nessa medida daqui. Eu meço uma e depois uso ela mesma para servir de medida. E vou cortar somente as tiras do jeans por enquanto. Fazer várias tirinhas. Aqui já estão todas cortadas. Para começar, o que eu vou fazer? Vou pegar uma pontinha, né? E vou começar a costurar. Eu vou colocar frente com frente. E vou vir costurando. E na hora que eu chegar nessa emenda, eu vou abrir minha costura. E passar a costura com ele aberto. Dessa forma. Todos com a mesma distância no pezinho da máquina. Aqui todos com um pezinho de máquina. Pra ficar tudo igual. Eu cheguei aqui no final. Corto. Ficar dessa forma. E eu vou pregar em todos eles. Eu coloco frente com frente e venho pregando. Preguei todos e ainda sobrou essa faixa aqui para fazer outras peças depois. O que eu vou fazer? Agora eu vou começar a emendar aqui, umas nas outras, o resultado delas emendadas é dessa forma. Eu vou pegar, eu vou colocar ela bem aleatória. Pegar o jeans, colocar o jeans por baixo e o tecido por cima, porque eu preciso abrir a costura dele aqui do outro lado. Vou alinhar aqui na parte de cima e pregar essa parte. Peguei um lado, venho aqui, vou abrir. Eu vou intercalando, né, as cores. Quero cores claras com cores escuras. E vai ficando dessa forma, tá? Que tem que ficar dessa forma. E vou pregar vários aqui. Aqui eu já fiz as plaquinhas para a parte da frente e para a parte de trás. Então, contando, ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tirinhas de jeans e 7 tirinhas de retalhos também. Agora eu vou levar lá no ferro, vou passar abrindo todas as costuras para estruturar a minha peça. Que eu já passei, abri todas as costuras, recortei uma manta R1 e vou fixar ela aqui, para estruturar essa parte. Com essa técnica dá pra gente fazer muita coisa legal. Dá pra fazer bolsa, nécessaire, carteira, porta-moedas, dá pra gente fazer de tudo, basta usar a criatividade e aproveitar todos os retalhos que você vai fazer peças maravilhosas e exclusivas aí na sua casa. E fica muito lindo, o resultado fica muito legal. Aqui já está estruturado com a manta R1, mas eu vou pespontar. Eu vou fazer um pesponto na parte do retalho, do tricolinho. Então, eu vou passar um pesponto de um lado e do outro, nele todo.
ficou dessa forma, todo pescontado. Aqui do outro lado, como que ficou. Eu vou fazer isso aqui nos dois lados do tecido, neste e neste daqui também. Agora que eu já costurei ela toda, ficou dessa forma, com essas ondinhas, assim mesmo. Esse aqui é o formato que ele tem que ficar. Deixa eu virar um pouquinho pra ver se vai dar pra você ver. Aí fica tipo umas ondinhas. Nós vamos acertar a nossa peça, porque por mais que a gente pregue as tirinhas todas certinhas, sempre dá alguma diferença, alguma fica maior do que a outra. Então, a gente tem que acertar antes de fazer. Vou riscar ela aqui, por esse lado. Eu vou acertar em cima primeiro. A parte de cima acertada. Vou acertar as laterais também, cortar esse excesso de manta. Vou acertar a parte de baixo também. Deixei ele bem retinho. E agora eu vou fazer o arredondado. Se você quiser, você pode fazer a sua nécessaire quadradinha também. Mas eu acho que ela fica mais charmosa quando ela está com o canto arredondado. Eu vou utilizar essa régua aqui. Essa aqui é aquela que eu ensinei a fazer, na aula ensinando a fazer a régua de cantos arredondados. Eu vou fazer com um raio de 5 centímetros. Então, o que eu faço? Eu vou riscar por esse lado aqui da manta, pra dar pra ver melhor. Eu encosto ela nos cantos, no canto do tecido em cima e embaixo, e risco. Aqui de um lado e do outro. Você tendo a sua régua de arredondar, é bom que todos os seus trabalhos ficam em um padrão só, com todos iguais. Não fica nada diferente. Eu vou fazer isso aqui nas duas peças. E depois eu vou cortar no forro exatamente a mesma medida 2 vezes. Ficou dessa forma. Então agora eu vou fazer o outro igualzinho a esse e cortar no forro 2 vezes. Aqui estão as minhas duas frentes. Eu posicionei o tecido também lá no meu tecido de forro, que eu tô utilizando tricoline. E cortei 2 vezes exatamente a mesma medida dessa. Tá certo? Aqui, antes de fechar, eu vou posicionar a minha etiqueta. Se você tiver sua etiqueta, você vai posicionar dessa forma também. Você vai escolher qual dos 2 lados você quer pra frente. Apesar que os 2 lados ficam lindos, né? Ficam bem legais. Vou colocar esse daqui. Eu vou marcar aqui o meio e vou descer 3 centímetros. Se você ainda não tem sua etiqueta, eu te indico a aplicar etiquetas e recortes. Eles enviam para todo o Brasil, tem um preço muito bom. Vale a pena você dar uma olhada antes de fechar com qualquer outro lugar. Vou colocar aqui ó, uns 3 centímetros bem no meio do meu alfinete. E vou posicionar aqui a minha etiqueta. Vou costurar ela aqui em volta. Sempre me perguntam qual que é o modelo da minha. A minha etiqueta texturizada, o tamanho dela é 3x4. Etiqueta pregada. Agora eu vou fazer a minha alcinha. Aqui eu cortei uma tira com 5 centímetros de largura, com 33 de comprimento. Eu vou dobrar ela ao meio. Eu vou vincar. E vou dobrar ao meio novamente para fazer essa alcinha. Essa alça aqui já vai ficar fixa nela. Tem como você fazer ela para pregar um mosquetão também, só que esse modelo aqui ela já vai ficar fixa. Feito isso daqui, eu vou costurar dos 2 lados, fechando ela. Prontinho. Vou encontrar e já vou pescontar pra ficar certinho. Aqui já vou posicionar ela no lugar que ela vai ficar.
Vou colocar 1,5 centímetros. Essa parte aqui já está pronta, né? Então, eu vou unir e vou costurar. Vou costurar daqui até aqui, fechando ela toda. Agora, nós vamos para o forro. Eu tô deixando o zíper de lado. Como eu mostrei, eu cortei 2 vezes a mesma medida da parte da frente. E cortei aqui também um quadrado medindo 19 por 18. Esse daqui vai ser o nosso bolso porta-cartões. Ele tem 18 por 19. 18 por 19. O que eu faço? Eu vou dobrar ele aqui ao meio. E vou passar a costura fechando e deixando uma pequena abertura pra gente desvirar. Deixo uma abertura e continuo costurando. Corto os cantinhos. E vou desvirar essa parte. Pra gente fazer o nosso bolso porta-cartões. Que eu vou vincar aqui com a mão mesmo, essa parte. Agora eu vou passar um pesponto aqui na parte dobrada. O que eu vou fazer? Eu vou medir esse meio aqui, a parte da abertura que ainda está para baixo. Não fechei ela. Eu vou dobrar o meio para marcar a divisória desse cartão, desse bolso porta-cartões, onde eu vou passar uma costura. Vou pegar um lado desse tecido e vou marcar aqui o meio também. Aqui marcado o meio, e eu vou posicionar o meu bolsinho bem no meio, que ele tá dobrado. Vou posicionar ele aqui embaixo. A distância dele aqui em cima são 4 centímetros. Aqui você mede os 2 lados para ele ficar na mesma altura. 4 centímetros dos 2 lados. Para costurar. Agora eu vou passar uma costura dando a volta aqui e depois aqui de baixo para cima, para fazer a divisória. E aqui eu sempre costuro de baixo para cima. Deixa eu fazer isso direitinho. Para não correr risco do tecido ficar enrugado para baixo. Agora sim, eu já posso fechar ele aqui. Caso você queira fazer bolsinho para os 2 lados, é só você dobrar essa medida e fazer para o outro lado também, para colocar um bolsinho que caiba 4 cartões, né? 2 de um lado e 2 do outro. Que agora eu vou alfinetar e vou costurar em volta dele todo. Essa parte aqui está pronta. Agora eu vou vir nessa daqui e vou dar uns piques nessa parte arredondada, que é a parte que nós vamos desvirar. Que eu vou cortar com essa tesoura de picotar. Só nessa parte arredondada. E vou desvirar. Já está quase pronta a nossa necessaire. Olha como que ela vai ficando. Ah, outra coisa, acho que eu esqueci de falar. A medida que fica esse tecido aqui, do fundo, ele fica com 21 por 16, tá certo? Feita essa parte, eu vou pegar esse aqui com os bolsos e vou posicionar ele aqui dentro. Eu sempre deixo aqui minha etiqueta pra frente e os bolsos do lado de trás. Vou abrir minha costura e posicionar aqui, olha, costura com costura nessa parte. Dos 2 lados.
pra prender essa parte de cima. Essa necessaire é a coisa mais linda, gente. Pode fazer que vai ser um sucesso de vendas aí no seu ateliê, que eu tenho certeza. Essa parte toda presa. Ficou dessa forma. Agora, antes de pregar o zíper, eu vou fazer a marcação. A gente sempre vai colocar ele aqui 3 centímetros menor do que a parte de cima. Você vai vir com a sua fita, vai medir. Eu seguro ele todo junto. E mede pra ver quantos centímetros que está dando. Aqui, olha, 20,5. Então, eu vou colocar ele 3 centímetros menor. Que é 20,5, 19,5, 18,5, 17,5. Vou colocar meu zíper com 17,5. Vou montar. Minha forma de montar o zíper em metro é cortando um pedacinho. Sempre corto alguns dentinhos do lado direito. Cada um tem uma técnica, né, pra montar o zíper. Eu faço dessa forma. Aí eu passo ele do lado esquerdo, passo um pouquinho do lado direito, seguro os dois, com o polegar e com o indicador e puxo. Que aí monta bem fácil. Montei. Eu vou cortar essa beiradinha aqui. Vou medir 17 centímetros e meio. Eu cortei também 2 quadradinhos, medindo 3 por 3, para fazer o acabamento desse zíper, tá? E tem 3 por 3, para fazer esse acabamento. Como que eu faço? Eu coloco direito do meu tecido pro lado de baixo do zíper. Costuro. Depois viro, dobro aqui no início do zíper e dobro novamente. Esse daqui é uma característica de todos os meus acabamentos. Eu sempre faço dessa mesma forma. Gosto muito de colocar o zíper menor do que a peça, porque o acabamento fica mais legal. Eu faço assim e dobro novamente. Agora eu corto esses excessos para o zíper ficar como se fosse uma extensão do zíper. Esse tecidinho aqui. Esse zíper que eu estou utilizando é o número 3, é o mais fino. É pra você usar qualquer um. Agora, eu marco o meio da minha peça. Que é a emenda da costura, emenda com emenda. Que eu vou marcar meu meio. Vou colocar um alfinete pra marcar um lado e o outro. Se você quiser, você pode dar um pique aqui também, marcar com a canetinha. Eu vou marcar dessa forma. Que agora esse zíper já pode ficar aberto. Aqui eu vou dar um pequeno pontinho com o pincel para marcar esse meio. Tá marcado. O zíper sempre abre da esquerda para a direita, tá certo? Aqui é o meu lado da frente da necessaire. Ele sempre vai abrir daqui para cá. Eu vou colocar ele dessa forma aqui mesmo. Vou pegar ele por dentro. Aqui tá o meu alfinete. Vou colocar ele dessa forma. Vou colocar um alfinete aqui e vou costurar ele. Nessa parte eu vou até mostrar por esse lado, pra dar pra você ver bem como que eu prego. Porque da outra ainda teve gente que ficou com dúvida. Como que eu pregava esse zíper. Teve gente que teve um pouquinho de dificuldade na hora de pregar ele. Eu fechei e vou vir pregando até aqui o final. É um acabamento diferente do zíper. Ele fica todo embutido aqui pra dentro. Porque vai vir um viés aqui na parte de cima. Pra gente fazer esse acabamento aqui pra ficar bem legal. E agora eu venho com essa marcação dessa pontinha e vou colocar aqui, olha, na marcação desse alfinete. Aqui eu só coloco um alfinete pra marcar. Posso até tirar esse outro alfinete daqui. Aqui eu estico, venho passando o dedo aqui, ó, eu coloco ele bem pra frente. E vou colocar aqui pra costurar. Quase que eu costuro o cursor. De vez em quando eu costuro um cursor por aí. Ele vai vir até aqui no final. Pronto.
costurada essa parte. O que eu vou fazer agora? Eu vou pregar o meu viés. Eu cortei uma tira com 3 centímetros de largura. Essa aqui, a minha eu cortei com 43. 43 por 3. E vou começar a pregar. Eu gosto de pregar ele sempre no lado de trás. O tecido não precisa ser enviesado nessa parte aqui. Eu preguei de dentro para rebater para fora. Aqui, ó, muita gente tem dúvida nessa parte aqui, ó, na parte arredondada. Como que faz para pregar esse viés aqui? Eu vou bem devagar, para dar para você ver que eu vou costurar bem devagar. Aqui a gente precisa levantar o calcador nessa parte, para costurar. A gente vai levantando, aqui, ó, para levantar a nossa nécessaire, para fazer essa voltinha. Só até virar ela. Na hora, depois que vira, não precisa levantar mais, não. Costurou. Que vem costurando com calma, levanta a nécessaire um pouquinho pra fazer essa voltinha. Pronto. Costurada essa parte. Agora eu vou desvirar para fazer o acabamento dela do outro lado. É só desvirar ela assim. Vou fazer o acabamento dela para fora. Então, eu vou dobrar aqui e vir passando a costura. Você pode fazer esse acabamento aqui à mão também, se você preferir. Que eu gosto de colocar os grampinhos nela, para já ficar certinho na hora de costurar. Aí eu vou tirando conforme eu vou costurando. Eu vou começar aqui pelo lado onde eu vou emendar o meu viés. Tirando essa emenda do viés. E esse foi o resultado do nosso passo a passo. Vejam bem, eu vou aproximar bastante para você ver como que ficou o acabamento aqui do zíper. Vejam só, ele fica todo embutido, fica bem legal. Se você quiser, você pode utilizar o viés, aquele viés pronto também, não precisa fazer ele de tecido. Aqui eu quis fazer de tecido para combinar com a alça e com o tecido do forro e o acabamento aqui. Mas se você não quiser, você pode fazer ele de viés também, fica legal. Vejam só. O que você achou? Me fala aqui nos comentários.
Eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito desse modelo. Eu sou apaixonada com esse modelo de necessaire de retalhos. Eu gosto demais. Eu vou te mostrar a outra que eu já fiz aqui no canal, que é bem parecida com essa. Que acabou que eu fiz um conjunto para mim. Eu vou te mostrar como que ela ficou. Essa daqui foi a outra, veja só que coisa mais linda. Essa foi toda feita reaproveitando calça jeans e retalhos. São larguras diferentes das tiras, vejam bem. Que linda também que ficou, né? Fica muito linda. Essa daqui é um conjunto com essa bolsa. Veja só que bolsa mais linda. Eu ensinei a fazer essa bolsa também. Então, se você não viu o passo a passo, eu vou deixar o link aqui na tela assim que acabar a aula para você assistir. É só clicar aqui na tela. Eu vou deixar todos eles. Eu vou deixar o link dessa aula, dessa necessaire, que se você quiser fazer com essa alça diferenciada também, vou ensinar. E essa bolsa também, vou deixar tudo aqui aparecendo na tela. E o link da aula onde eu ensino a fazer a régua de canto arredondado e a régua de caixinha de leite. Tudo em uma aula só. Espero que você tenha gostado do passo a passo de hoje. Se você gostou, não esquece de me falar aqui embaixo nos comentários de qual cidade que você está assistindo. E também se você quer ver mais conteúdos iguais a esse, aproveitando todos os seus retalhos. Um beijo e até o próximo vídeo!